Bom, gente, boa noite de novo, então. Meu nome é Paulo. O Saulo já falou aí. Ele fala melhor de mim do que eu mesmo, né? Mas Saulo eu conheço há bastante tempo. Vocês com certeza, quem ainda não conhece o Saulo, vai gostar muito de estudar constitucional com eles. O time inteiro, acho que pelo que vocês viram, é um time bom, professores especializados nessas matérias. Todo mundo aqui conhecedor profundo dos assuntos que vocês têm que estudar. Acho que de todo mundo eu sou o piorzinho de todos, mas no final das contas, acho que vocês vão gostar bastante. Espero que a gente veja aqui muito resultado. Outra coisa que Saulo esqueceu de falar alguns também, não sei se vocês viram também o negócio da pós-graduação. Não sei se todo mundo aqui já tem o título de pós, mas é uma opção legal, uma opção interessante. O Saulo e eu, a gente está coordenando essas opções de pós-graduação. Tem algumas opções lá de civil, direito processual civil, tem também de administrativo, constitucional. Então depois deem uma olhada nisso, porque além do fator título, vale também para remuneração depois e conhecimento nunca é demais, pode ser interessante para vocês. Começando agora propriamente o curso do processo civil, o que eu queria dizer antes de qualquer outra coisa para que nós iniciemos aqui a nossa matéria? Como o Saulo falou, a ideia, por mais que seja um curso avançado, um grupo avançado, a gente não pode esquecer quem nunca estudou processo civil. É muito comum, na época que o Código começou a sua vigência, todo mundo começou a fazer aquela brincadeira, né? Quando eu estava começando a aprender o CPC de 73, veio o novo. E agora? O que eu faço? Tem muita gente que já estava estudando, obviamente, mas ainda assim, quem não tinha estudado, boa noite, tudo bem? Ainda assim, quem não tinha estudado nada sobre o novo CPC, sobre o CPC anterior, não tem problema, a gente vai aprender do zero aqui, vou tentar, sempre que possível, trazer os conceitos básicos para que vocês entendam os institutos, por que eles servem, para que eles servem, qual o papel deles no direito e, de algum modo, qual é o nosso objetivo aqui. Claro que o grande papel de uma prova de concurso de múltipla escolha é vocês saberem marcar a opção correta. Só que, na verdade, marcar a opção correta e ponto é muito pouco. Quando vocês forem aprovados, e como o Ruas falou, é só uma questão de tempo, uma questão de dedicação, uma questão de estudo, lá dentro vocês vão precisar utilizar todas as ferramentas que, em tese, vocês aprenderam aqui. Então não adianta nada você estudar muito, aprender, decorar como é que você marca o X, se você não souber aplicar na prática. A gente reclama tanto, muitas vezes, da administração pública, acha que ela é ruim, acha que ela é demorada, acha que ela é vagarosa e acha que a mudança tem que começar por nós mesmos. Então, se a gente quer uma administração melhor, a gente tem que pensar em, quando aprovados servidores públicos, atuar efetivamente no serviço público com a melhor qualidade possível. E para que isso aconteça, para que isso seja possível, vocês têm que aprender não só a marcar X, têm que aprender, de fato, a matéria. O objetivo não é ninguém sair daqui mestre em direito. Não sei quantos aqui fizeram direito, mas mesmo quem não fez direito, o objetivo não é sair daqui sabendo tudo, mas é entendendo para que ele funciona, para que ele serve, compreendendo que o direito em si, não só o direito constitucional, o direito processual civil, todos os ramos do direito, eles têm um papel de sistema. Muitas vezes você vai perceber que um instituto que você aprende em direito constitucional, ele também se aplica para o direito administrativo, ele tem tudo a ver com o direito processual civil, de modo que o direito, de alguma forma, é um instrumento racional. Se vocês entenderem como ele funciona, não vai ser preciso decorar nada. Processo civil, não vai precisar decorar nada, basta entender como é que ele funciona, raciocinar como é que ele pode ser aplicado, para que na prática, quando chegar no dia da prova, vocês saibam muito mais do que marcar X, entender qual é a resposta correta e sair dali convictos que marcaram o que tinha que ser certo. Tá bem? Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser iniciar o estudo do processo civil. Claro, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui é dar uma base fundamental, o que a gente precisa conhecer de processo civil. Tudo que você faz, sei lá, você vai construir um prédio, qual é a coisa mais importante que você precisa quando você faz isso? A sua base. Tudo que a gente aprendeu hoje aqui vai servir não só para essa aula, vai servir para as próximas 14 aulas que a gente vai continuar estudando o processo civil, mas embasado em tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Então, de todas, talvez essa seja a aula mais importante para que a gente consiga sedimentar esse conhecimento e aplicar ele nas aulas posteriores. Com base nisso, vocês vão perceber que eu gosto muito de botar imagem, gosto muito de botar figurinha, para que isso depois fique mais claro, mais fácil da gente enxergar. E eu começo trazendo essa daqui para vocês, dizendo o seguinte: vocês devem ter acompanhado que no dia 18 de março, o CPC novo iniciou a sua vigência. Desde 18 de março, ele segue vigendo e, a partir de agora, tudo que a gente aplica sobre o Código de Processo Civil, tudo que a gente raciocina sobre a legislação adjetiva do direito, adjetiva porque não é o direito material,
é aplicado agora com base no novo Código de Processo Civil, que por enquanto está pequenininho. Agora é fácil da gente estudar, agora não tem muita controvérsia doutrinária, a jurisprudência ainda está tímida sobre o assunto, agora está fácil da gente dominar na mão o que é o novo CPC. Só que quem nunca ouviu, né, nossas mães sempre nos disseram, que bonitinho, né, enquanto é pequenininho, depois que cresce, vira um problema. Quando está pequenininho assim, está fácil de estudar, está fácil de aprender. Quando ele começar a crescer, começar a ter um monte de jurisprudência, um monte de livro, um monte de doutrina tratando desse assunto, é que a coisa vai começar a complicar. Então, quem começar a se preparar agora, lá na frente vai ficar muito mais fácil de entender o novo CPC. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre esse novo CPC, de novo tem uma imagem, é traçar os objetivos nesse novo CPC. Para que se criou um novo Código de Processo Civil? Qual é a importância de você ter um novo Código de Processo Civil se nós já tínhamos outro que já desde 73 era aplicado, era estudado, era raciocinado? Quando se pensou a criação desse novo código, a ideia que se tinha é que você trouxesse um instrumento para resolver um dos grandes problemas da jurisdição hoje, que é a demora da prestação jurisdicional. A gente pode pensar, por exemplo, não sei aqui quantos já processaram no juizado especial, civil, federal, de fazenda pública, mas quando os juizados foram criados, quando eles surgiram, a grande pretensão do juizado era o quê? Trazer celeridade, que você tivesse uma prestação jurisdicional célere, rápida e efetiva. Só que ao passo que se pensou isso, qual é o efeito contrário em relação a isso? Se mais pessoas puderam ingressar no judiciário, com certeza você garantiu acesso à justiça. Só que quanto mais processos chegaram no judiciário, o que aconteceu? Mais processos atravancaram ainda mais o judiciário que já era moroso. Então, de um lado, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Você garante o acesso da justiça das pessoas, mas, por outro lado, você intensifica ainda mais o problema de morosidade da justiça. O novo CPC veio tentar ajudar a resolver esse problema, veio tentar ajudar a sanar essa morosidade da prestação jurisdicional que, muitas vezes, acaba se traduzindo em injustiça. Tem aquela frase famosa do Rui Barbosa, cada vez mais se torna verdade, a justiça tardia nada mais é do que injustiça. Quantos processos a gente não vê, que a gente vai ver uma aula específica sobre precatório, quantos processos a gente não vê em que alguém ganha um processo contra a fazenda pública, não leva, ganha, mas não leva, né? Espera anos para receber, até tem lá um regime de especialidade, um regime de preferência, mas no final das contas há uma sentença, há uma prestação jurisdicional, se diz que você tem razão, mas você não ganha a sentença porque o processo demora muito. O novo CPC tentou, as ideias foram as melhores possíveis, resolver esse problema. A gente vai ver aqui, por exemplo, a criação de alguns institutos que são eminentemente novidades. Vocês já devem ter ouvido falar de um negócio chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR. Vai ser a grande moda do novo processo civil. Qual é a função disso? Se você tem várias causas, várias demandas de massa, todo mundo discutindo a mesma coisa, por que você vai fazer com que o judiciário perca tempo discutindo questões que já estão mais do que definidas? Você vai lá e aplica um incidente de resolução de demandas repetitivas para tentar salvar aquilo ali. Não é uma inovação do direito brasileiro. Já tinha outros direitos. O direito alemão já tinha isso. Tinha um negócio lá com um nome complicado chamado Musterverfahren, que nada mais é do que um incidente de resolução de demandas repetitivas, que aperfeiçoa de alguma forma aquilo que a gente já tinha no CPC de 73, que era... Oi? Alguém falou? Também o 543C, o 543B, todas aquelas questões em que você escolhia um julgado como paradigma, sobrestava todos os demais, todos os outros ficavam ali aguardando a resolução daquilo ali, e no final das contas, quando se resolvesse esse aqui, que foi escolhido como modelo, você aplicava aquela solução para todos os outros processos. O que se entendia na época e o que se entendeu no novo CPC? Que ao deixar de prestar atenção em demandas uniformes, você poderia se dedicar mais a outras questões que mereceriam maior atenção. O novo CPC veio nesse sentido. Só que ao mesmo tempo em que ele tentou agilizar essa celeridade, o que ele fez, por exemplo, que a gente vai ver na aula específica de recursos? Todo mundo já ouviu falar dos embargos infringentes. No novo CPC, não sei se vocês já viram, os embargos infringentes foram excluídos do rol de recursos taxativos. Mas ao mesmo tempo que o novo CPC acabou com os embargos infringentes como recurso propriamente dito, se criou um instrumento muito parecido de uma espécie de infringência automática.
Agora, no novo CPC, sempre que você tem uma decisão não unânime, que reforma uma decisão de primeira instância, você é obrigado a submeter aquilo ali para um colegiado. Então, antes, o recurso, que como vocês sabem, o que a gente vai aprender na nossa aula específica de recursos, é um remédio voluntário, a pessoa escolhe se quer ou não quer entrar com recurso. No novo CPC, o embargos infringentes, por exemplo, passaram a ser um remédio automático. Isso agiliza ou isso torna ainda mais demorada a prestação jurisdicional? Só quem vai mostrar isso vai ser a prática. O que a gente tem que se ocupar nesse momento é estudar o que está ali no direito posto. As questões das provas, vocês vão perceber isso, elas não têm como entrar muito em discussão doutrinária, em jurisprudência, até porque elas ainda não existem, e se existem, são ainda muito tímidas. Então a gente vai precisar fazer o quê? Estudar o novo CPC, a legislação, entender como ele é aplicado, qual o sentido da aplicação daquele texto e tentar, de alguma forma, dizer para vocês quais dos artigos do CPC são aqueles que têm maior possibilidade de incidência numa prova de concurso. Não dá para cobrar todos os artigos do CPC, mas com certeza tem alguns que chamam mais atenção, que são diferentes do CPC de 73, que podem cair na prova, e é isso que eu vou tentar focar aqui com vocês, quais os artigos mais importantes, o que a gente precisa estudar. Então, por mais que o CPC tenha pensado as melhores coisas possíveis, só na prática que a gente vai perceber que se aquilo que ele queria aplicar, de fato foi ou não foi aplicado. Como o Ruas falou, será que a gente tem que desconsiderar tudo que todo mundo já estudou sobre o CPC de 73? Com certeza não. Foram anos e anos de discussão, anos e anos de doutrina, e esses anos todos com certeza serviram para que o nosso código atual fosse aperfeiçoado com base em todos esses estudos. Então, tudo aquilo que a gente já viu, boa noite, tudo bem? Tudo aquilo que a gente já estudou, tudo aquilo que a gente já viu, não vai ser desconsiderado. A gente vai aplicar para entender o novo CPC. Claro que não tem mais vigência esse CPC de 73, mas todos os estudos que nós já fizemos em relação a ele vão ser aplicados para o nosso estudo de agora. Por exemplo, o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês é a questão das cautelares. As cautelares foram extintas no novo CPC? O que aconteceu? Todo mundo, quando viu o novo Código de Processo Civil, começou a falar: as cautelares foram extintas no novo CPC. Não existe mais cautelar. Não é bem assim. As cautelares, como ações autônomas, foram extintas. Não existem mais ações cautelares autônomas. Mas as medidas cautelares ainda existem. Você ainda pode pedir um arresto, você ainda pode pedir um sequestro. Só que o novo Código de Processo Civil não falou o que é um arresto, não falou o que é um sequestro. Quem que falava isso? O CPC de 73. Então a gente não vai pegar tudo aquilo e jogar no lixo. Tudo isso vai ter que ser estudado. Aconteceu, inclusive, recentemente agora, não sei se vocês viram. Quem não é do Rio de Janeiro, mas quem é, sabe melhor isso que eu estou falando para vocês. Os nossos aposentados não estavam recebendo suas aposentadorias e suas pensões, porque, em tese, o governo não tinha dinheiro para pagar. O que foi que aconteceu? Um arresto. Por que arresto e por que não um sequestro? Se você fosse lá no CPC de 73, estava lá a resposta. O arresto, ele vai servir para garantir o quê? Uma obrigação de pagamento. É muito comum você ver sequestro, que é uma outra medida cautelar, quando, por exemplo, o Estado aqui em sentido amplo, não te dá um medicamento. Você precisa daquele medicamento. Precisa de dinheiro para comprar aquele medicamento. Sequestro. Por que sequestro? Porque sequestro é a medida cautelar que garante obrigações de pagar, de entregar coisa certa. Por que na questão dos aposentados foi um arresto? Porque o arresto é a medida cautelar que garante efetivamente as obrigações de pagar quantia certa. A aposentadoria, pagamento, arresto, entrega de medicamento, entrega de coisa, sequestro. Tudo isso já estava lá no CPC de 73. Não foi trazido pelo CPC de 2015, por isso a gente vai precisar estudar em conjunto. Aqui eu botei uma frase para vocês perceberem a importância disso. Se você não conhece o passado, dificilmente você vai saber se precaver para o futuro e vai aplicar mal o seu presente também. Então, as nossas fontes do estudo do direito processual civil vão ser, por agora, essas que eu falei para vocês. O CPC de 73, o CPC atual, claro, e mais duas outras coisas que vão ser indispensáveis para que nós compreendamos esse novo processo civil. A primeira coisa que vai ser importante vai ser estudar um negócio chamado enunciado, e quando a gente estudar em direito civil também, enunciados do Conselho da Justiça Federal, a gente vai perceber que enunciado não é propriamente uma súmula. Não há uma vinculação, não há uma obrigatoriedade de aplicação, mas são enunciados. Produzidos por quem?
produzidos por doutrinadores, por estudiosos, por professores, que de alguma forma vão lançar o norte de aplicação do processo civil. Nada disso daqui vai ser de obrigação de imposição para os juízes. Nada disso. Os juízes vão poder escolher se vão aplicar ou não esses enunciados. Mas como são ideias norteadoras do novo processo civil, eles podem, de alguma forma, indicar para a gente quais as questões, por exemplo, que podem mais ser perguntadas em concurso. Esses enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, eles são importantes para o nosso estudo pelo seguinte: quando eles vão aprovar algum enunciado nesse fórum, eles só aprovam enunciados por unanimidade. Então não é um enunciado que foi jogado ali e alguém aprovou. Para sair um enunciado desse fórum permanente, teve que ter a unanimidade. Todo mundo teve que aceitar aquele enunciado. Por isso, ele vai ser mais uma fonte do nosso estudo. E ao lado dessas 3 outras fontes que eu coloquei aqui para vocês, tem mais uma fonte que vai ser indispensável. Qual a fonte que está faltando aqui para a gente estudar o novo Código de Processo Civil? Qual o documento mais importante do ordenamento jurídico? A Constituição. Isso sempre foi uma realidade, sempre foi uma verdade, que tanto o direito processual civil, quanto o direito administrativo, quanto qualquer outro ramo do direito, devia obediência à Constituição. Nem sempre foi assim, mas de uns tempos para cá, a partir do momento em que você reconhece que a Constituição tem o que se chama, e Saulo vai ensinar isso para vocês melhor do que eu, força normativa da Constituição, se entendeu que a Constituição obriga, a Constituição vincula e a Constituição tem que ser respeitada. E tem que ser respeitada por qualquer ramo do direito. Não importa se é o processo civil, não importa se é o direito tributário, por exemplo. Todo mundo tem que respeitar a Constituição. Isso já era uma verdade no nosso CPC de 73, mas a grande novidade desse Código de 2015 é a positivação, é a tradução expressa no CPC de 2015 do que se chama de constitucionalização do direito. A observância, a obrigatoriedade de que o ramo do processo civil seja lido, seja filtrado, seja interpretado à luz do que a Constituição determina. Isso tudo reforça aquilo que eu já falei para vocês de força normativa da Constituição, que vai ser importante não só para a nossa matéria de processo civil, como também para o direito civil em si, para o direito administrativo, o direito constitucional, mais do que qualquer outro. Todos os ramos do direito que vocês estudarem aqui, inclusive o direito do trabalho, todos eles têm que ser interpretados, lidos e filtrados à luz do que a Constituição determina. Isso já era regra aqui, mas o que aconteceu no novo CPC? A positivação expressa de que a Constituição é a primeira fonte normativa do novo CPC. E isso apareceu lá no nosso código atual, e aqui a gente já começa a trazer os artigos do novo CPC, com o nome de Normas Fundamentais do Novo Processo Civil. Quando você abre diretamente o processo civil, o novo Código de Processo Civil, a letra está pequena aqui na tela, pessoal, mas nada mais é do que o iniciozinho da lei. O iniciozinho, e aí Letícia, tudo bem? O iniciozinho da Lei 13.105, que é o nosso novo Código de Processo Civil. Lá no início, o que você percebe aqui de diferente? 4 coisas chamam a atenção. No livro 1, ele começa a tratar das normas processuais civis. No título único, ele começa a tratar das normas fundamentais da aplicação das normas processuais. Lá na frente, no capítulo 1, ele volta a repetir a fórmula das normas processuais. Por que isso é importante? Por que isso evidencia a importância de um estudo cada vez mais sistematizado de todos os ramos do direito? O que é norma? Uhum. A norma você aplica ou não aplica 100%. E quais são as espécies normativas? Normas e princípios. Você tem as regras e tem os princípios. Quando o Código de Processo Civil fala em normas processuais civis, ele fez uma distinção, vocês vão aprender lá com o Saulo, melhor ainda do que eu estou falando aqui para vocês, que é a distinção entre regra e princípio. Ao dizer que o novo Código de Processo Civil é regido por normas processuais civis, ele disse para a gente o seguinte: além dos princípios de direito processual civil, você vai ter que respeitar também as regras. E qual é a diferença? O Lips já adiantou para a gente um pouco essa diferença. As regras são diferentes dos princípios, porque as regras você não escolhe se você vai ou não vai ponderar, em tese. As regras ou você aplica ou você não aplica. Quando você abre lá o Código Penal e você verifica que aquele que de alguma forma mata alguém tem que responder por homicídio, não dá para você verificar se aquilo ali tem ou não tem que ser aplicado. Quem cometeu homicídio, quem se subsumir àquela conduta do Código Penal, tem que ser punido e ponto. Isso não acontece nos princípios. Quando você raciocina um princípio, qual é a primeira grande ideia que você tem em relação a um princípio?
que ele tem que ser ponderado. Por exemplo, você tem de um lado o direito à vida e de outro lado o direito à crença religiosa de cada um. Qual dos dois vale mais? Dá para saber, olhando assim abstratamente, quem que deve preponderar? Será que sempre o direito à vida é o mais importante? O direito à vida é absoluto? Ou o direito à vida, como qualquer outro direito fundamental, como qualquer outro princípio da Constituição, é tão relativo quanto qualquer outro direito fundamental? O que a gente vai aprender aqui? Todos os direitos, eles são relativos, todos os direitos calcados em princípios, eles se baseiam nessa ideia de necessária ponderação. Não dá para eu dizer que sempre o direito à vida vai preponderar. O melhor exemplo para você justificar que o direito à vida não é absoluto é quando você vê, por exemplo, um pai que se vê diante do seu filho, que tenha lá uma doença ou algo que está passando muito mal, e o que geralmente os pais pensam? Pô, eu daria a minha vida para salvar a vida do meu filho. Essa é uma das maiores provas de que o direito à vida não é absoluto. Isso justifica que quando a gente estudar princípios do direito processual civil, a gente vai ver muitas vezes uma situação de conflito. E um dos dois vai ter que preponderar. Não que eu exclua o outro princípio, mas um dos dois vai ter que preponderar. E para que a gente entenda no novo Código de Processo Civil quem que vai preponderar, a gente precisa entender essa importância da Constituição da República quando ela disse normas processuais civis. Então tudo aquilo que a gente encontrar do artigo 1º ao artigo 12, que são essas normas processuais civis, eles vão significar, na verdade, isso que eu acabei de falar para vocês. As regras e os princípios processuais civis que, segundo o nosso novo Código de Processo Civil, se encontram esculpidos entre esses artigos. E aí vem uma pergunta. Se as normas, ou dito de outra forma, se as regras e princípios processuais civis se encontram esculpidos entre esses artigos, a pergunta que vem é a seguinte. Tudo isso que está aqui entre o artigo 1º e o artigo 12, são regras taxativas ou são regras exemplificativas? O que eu estou querendo dizer com isso? Só é considerado princípio, só é considerado regra processual civil aquilo que está entre esses artigos 1 ao 12? Ou há outros exemplos de regras e normas e princípios processuais civis fora desses artigos? Há outros porque, como a gente viu, a Constituição é tão importante ou até mesmo mais importante do que o novo CPC e isso daqui é um rol meramente exemplificativo. Outras informações vão ser retiradas para que se tenha um rol de princípios e de regras processuais civis. Alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês, que endossam isso que eu acabei de falar e que reforçam que a Constituição é a engrenagem que vai fazer com que o novo CPC funcione, são esses que eu coloquei aqui para vocês. O artigo 1º, ele fala tudo isso que eu disse para vocês em outras palavras. O processo civil vai ser interpretado, vai ser aplicado de acordo com o que dispõe a Constituição da República. Todos aqueles valores, todas aquelas normas fundamentais na Constituição de 88 vão importar para o nosso Código de Processo Civil. Tanto isso é verdade que, embora esse artigo 1º e o artigo 12 não tenham em momento algum falado em contraditória e ampla defesa, o direito que você tem de se defender, de produzir defesa técnica, nada disso está mencionado lá entre os artigos 1º e 12º. Mas isso não importa. Ainda que não esteja lá no novo CPC, como está na Constituição, e é um princípio de direito processual civil constitucional, o que você entende? Ele também faz parte das normas e das regras e dos princípios processuais civis. Outro exemplo. Lá na Constituição, é um direito fundamental que você não admita num processo provas ilícitas ou provas obtidas por meio ilícito. O artigo 1º ao artigo 12 do novo CPC não falou nada disso aqui, mas é óbvio que também não se admite no novo CPC provas ilícitas. A razão é simples, a Constituição obriga, a Constituição impõe o respeito no nosso novo CPC. Razoável duração do processo não está lá nesses artigos, mas ninguém duvida que a razoável duração do processo tem que ser um dos parâmetros de aplicação do nosso Código de Processo Civil. E isso justifica, lá no artigo 8º do novo CPC, ele diz o seguinte, ele diz que quando você aplica, quando você se pauta nessa Constituição de 88, você impõe o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então vejam só, o Código de Processo Civil impõe o respeito à dignidade da pessoa humana. Parecem ideias aparentemente antagônicas, mas não são. Quando você está ali num processo, por exemplo, um processo que discute o direito à internação num leito hospitalar,
nada mais evidente do que a comprovação de que aquilo ali discute a dignidade da pessoa humana. Então, o processo civil, por mais que seja um direito, a gente vai ver aqui, instrumental, ele vai servir muitas vezes para quê? Para te ensinar a aplicar o direito civil, ensinar a aplicar o direito administrativo subsidiariamente, ensinar a aplicar o direito do trabalho subsidiariamente, mas ainda assim, o processo civil tem um quê de respeito a essa dignidade humana e tudo isso conforma aquilo que eu falei para vocês, de que a Constituição de fato importa ao novo CPC. E com base nessas ideias genéricas, nessas ideias gerais, nessa introdução ao novo Código de Processo Civil e a importância da Constituição, a gente pode efetivamente começar a estudar o direito processual na sua feição meramente normativa, meramente infraconstitucional. E para que nós façamos isso, já que eu já li com vocês o artigo 1º, a gente já pode pular para o artigo 2º, que é um artigo que já era trazido, já era tratado lá pelo CPC de 73, já tinha algumas especificidades que eram muito cobradas em prova e eu não tenho a menor dúvida de que no novo CPC esse artigo com certeza vai ser novamente muito cobrado. O que diz o artigo 2º? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Quem sabe que princípio é esse? O princípio da inércia da jurisdição. O que é o princípio da inércia da jurisdição? O princípio da inércia da jurisdição explica que a jurisdição está ali orbitando. A gente vai aprender lá na frente, quando a gente entrar em teoria geral do processo, nós temos três grandes fatores, três grandes atores de uma teoria geral do processo. A ação, que deflagra o processo e deflagra o exercício da jurisdição. Ação, processo e jurisdição vão dialogar entre si para que efetivamente a gente entenda que só há um processo se a ação, de alguma forma, deflagra, inicia o exercício dessa jurisdição. Qual é a ideia de entender que a jurisdição é inerte? O que significa dizer que uma jurisdição é inerte? Significa dizer que o juiz que está lá julgando um caso, ele nada mais é do que um Estado juiz. Aquele juiz que está ali, ele incorpora de alguma forma a feição de Estado. O Estado pode ser o Estado administrador, pode ser o Estado legislador, mas aquele juiz ali, naquele caso, é o Estado juiz, o Estado que vai exercer a sua função de julgar alguma coisa. Só que para que ele faça isso, ele tem que ser provocado. A inércia da jurisdição exige que o judiciário, em regra, seja provocado por alguém. Por quem? Pelas partes. As partes vão ter que se dirigir ao Poder Judiciário dizendo o seguinte: olha, eu quero alguma prestação, eu quero algum direito, eu quero alguma coisa que quem possa me garantir isso seja o Estado. Será que todo processo necessariamente tem conflito? Só vai ao judiciário quem quer brigar com alguém? Ou não? Não é sempre assim, porque a gente vai ver lá na frente, nós temos tantos processos litigiosos, que tem como elemento característico a lide. O que é lide? Conflito. Só que nós temos também processos que vão ser processos de jurisdição voluntária. Você foi até o judiciário não querendo brigar com ninguém. Você quer única e exclusivamente que o judiciário reconheça uma situação que é sua e que há, inclusive, consenso. Quando você vai ao judiciário, por exemplo, homologar um acordo, ninguém quer brigar com ninguém. Só precisa que o judiciário diga o quê? Não, tudo bem, eu endosso, eu corroboro o que você já acordou, está lá e aquilo ali é um processo. Então, antigamente se falava que um dos elementos típicos do processo era a lide, era o conflito. Não é bem assim. Há processo sem conflito, assim como há também processo com conflito. O fato é que essa inércia da jurisdição, ela está aqui nessa parte inicial do artigo 2º. Em regra, o processo, a jurisdição é inerte e ele só se inicia, ele só começa com a provocação de uma das partes. Uma vez provocada essa jurisdição, como é que o processo se desenvolve? Por impulso oficial. A gente vai ver aqui hoje que, além das partes, é possível que o juiz, que inclusive no novo CPC foi trazido como zelador do contraditório, o que é uma novidade grande, quem que tem que zelar pelo contraditório? Em tese, as partes. Um vai se defender, o outro vai acusar, fica nessa, ônus da prova, quem que tem que provar o quê, quem alega e que prova. Só que no novo CPC, salvo engano, artigo 8º, ele traz o juiz como zelador do contraditório. O juiz sai da função dele de terceiro não interessado e passa a se interessar que o contraditório seja assegurado. Bom ou ruim, a gente só vai ver isso na prática, a gente só vai perceber isso quando esse CPC começar a ser aplicado. O fato é que, retirada a jurisdição da inércia, como é que esse processo se desenvolve? Todas as partes vão se movimentar para que ele se desenvolva e, inclusive, o juiz é aqui que se trata desse impulso oficial.
Essa noção de formação do processo, essa noção de inércia da jurisdição, corrobora isso que vocês já falaram de princípio da inércia. Pode aparecer na prova não só princípio da inércia, há alguns outros sinônimos sobre esse mesmo fenômeno. Princípio da demanda. É preciso que uma das partes, no caso o autor, demande alguém em juízo para que essa jurisdição que estava inerte saia do seu estado de inércia e comece a desenvolver um processo. Princípio da demanda. Essas frases em latim, o pessoal do direito adora estudar alguma coisa em latim, mas não tem nada de diferente aqui, só diz o seguinte: o judiciário não vai proceder de ofício. Em tese, em regra, o juiz que está lá sentado na cadeira dele para julgar alguma questão, ele só vai sair da inércia dele se alguém o provocar. Saúde. Ele só vai sair da inércia dele se alguém o provocar. Se ninguém provocar, ele vai continuar na inércia dele. E qual é a justificativa do princípio da inércia da jurisdição? A justificativa disso é uma questão que a gente vai ver lá na frente, ao longo das nossas aulas, de manutenção da imparcialidade do juiz. Quando alguém é chamado a decidir um conflito, é necessário que esse alguém, no nosso caso aqui o juiz, ele seja imparcial. Ele não tem que saber quem tem o direito antecipadamente. Ele só vai saber quem tem direito a alguma coisa quando ele analisar o processo, quando ele verificar as provas, quando ele ouvir as testemunhas. Não dá para ele iniciar um processo já sabendo quem tem razão. A inércia da jurisdição tem como principal razão essa noção de imparcialidade. Se o juiz pudesse, em regra, entrar com demandas, iniciar processos, a probabilidade de que ele já soubesse quem ia ganhar aquele processo era muito grande. Então, a tentativa da inércia da jurisdição é evitar isso, é manter um juiz imparcial, que só vai saber quem merece ganhar aquele processo no curso da demanda. Uma outra razão que justifica esse princípio da inércia da jurisdição é a inconveniência social da prestação jurisdicional. O que é isso? Você só tem que entrar com um processo se você efetivamente quer aquilo ali. Quando a gente estudar o tema das condições da ação, ou melhor dizendo, as condições para o regular exercício do direito de ação, a gente vai verificar que uma das condições para que você entre com uma demanda é a condição de interesse de agir. Você tem que entrar com aquela demanda porque aquilo ali, de alguma forma, é necessário para você. De alguma forma, aquilo ali te traz uma utilidade. Você não pode sair por aí entrando com demandas descabidas, demandas impertinentes. Porque, primeiro, o judiciário já está abarrotado. E, segundo, imagina o custo, o ônus de alguém se defender em um processo. Em tese, vai ter que chamar advogado, vai ficar preocupado, vai ficar noite sem dormir. Então, a ideia é que você não processe as pessoas desmedidamente. Você tem que processar alguém quando você, de fato, achar que tem razão. E é isso que justifica essa inércia da jurisdição. Como eu falei para vocês, a jurisdição está aqui. A jurisdição está aqui orbitando, quietinha na dela, e alguém, o nosso autor, vai lá, faz uma ação, provoca a jurisdição que sai da sua inércia e essa jurisdição vai efetivamente ser prestada através do processo. Esse trio efetivamente vai representar aquilo que a gente entende por teoria geral do processo. Só dá para entender o processo se a gente entender o que é a jurisdição e entender antes de qualquer outra coisa o que é a ação. Certo?